A paz do Senhor, amados, mais uma EBD, e eu queria começar, na verdade, ressaltando um ponto que o pastor Itaro me falou logo depois que ele assistiu a aula passada, e que talvez alguns irmãos tenham ficado confusos ou que também tenham pensado dessa forma. No ponto 6 eu tinha falado que eles foram ao confronto sem mãos disponíveis para levar a espada. E eu quero deixar bem claro que o que eu estava dizendo é que eles não usaram espada física naquele primeiro confronto, mas eles estavam com a espada. Textos que nos dão essa ideia. Então, Efésios 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos aqui o primeiro entendimento e o que é importante e que o pastor ressaltou comigo após a aula. A palavra estava na sua boca. Eles exclamaram: a espada de Deus e de Gideão. Essa foi a espada que eles utilizaram no confronto. Um outro texto que é interessante, Apocalipse 1, verso 16, ele vai dizer: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, esse texto também mostra aqui a figura de Cristo, né, em Apocalipse, e da sua boca saía a espada. Então, eles vão ao confronto, sim, portando uma espada, mas que não é uma espada física, mas é uma espada espiritual, a palavra que o Senhor coloca nas nossas bocas. Ok? Outro ponto interessante que ele ressaltou e que vale a pena pegar logo nesse começo dessa aula é a presença do Deus triuno. Então, a gente está vendo a figura do Senhor, o Deus, o Pai, né, ali presente, claramente dando as condições para a batalha, para a peleja. E durante a peleja nós vemos duas outras coisas, que é a tocha acesa, e a tocha, ela simboliza Jesus Cristo. Então, onde nós vemos isso? Isaías 62, verso 1. Então, Isaías 62, verso 1, vai dizer o seguinte: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. A salvação que havia de ser revelada, Jesus Cristo. E nós vemos o som da buzina, o sopro, o fôlego que foi soprado lá no Éden sobre a vida de Adão, para que Adão fosse feito alma vivente. Então, o sopro é também a característica, um símbolo do Espírito Santo. Um outro texto que vai dizer isso, João 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: não? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ok? Então, esses dois pontos que foi comentado comigo, eu achei interessante também acrescentar para os irmãos terem essa visão sobre a última aula que nós falamos, sobre a batalha que Gideão enfrentou para livrar o povo contra os midianitas. Hoje eu quero conversar e meditar um pouco sobre uma outra história. Quantos se lembram de uma afirmação que é mais ou menos essa? Nesta batalha não tereis que pelejar. Alguns já devem ter sacado qual é o texto. Aqueles que não sacaram, não entenderam, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, então, segundo livro das Crônicas dos Reis,
capítulo 20. Então, 2 Crônicas 20, nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, a história do rei Josafá. Eu separei em alguns pontos, de novo, só por efeito didático, tá? E o primeiro dos pontos eu nomeei como a situação não é fácil. A situação não está fácil. Notem no texto, acompanhem comigo, verso 1 e 2. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Essa era a situação que foi apresentada ao rei Josafá. Rei Josafá, sobem duas outras nações contra o Senhor. Sobem os amonitas e os moabitas, estão vindo e vem numa grande multidão contra a sua vida. E aí? O que Josafá podia fazer? Essa era a situação que ele se encontrava. E às vezes essa é a situação que nós nos encontramos. Uma situação que vem uma notícia que para nós é assim, ok, eu não tenho o que fazer mais. Isso parece uma situação muito problemática. Essa é a situação. Mas, e aí a gente vai começar a estudar, e nesse texto, a posição de um líder que tem algum conhecimento de Deus e que quer fazer a coisa certa. Então, ponto 2, tomar atitudes corretas mesmo com um sentimento contrário. Então, ponto 2, tomar atitudes corretas mesmo com um sentimento contrário. Vamos ao texto? Então, verso 3 ao verso 13. Diz assim o texto. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Verso 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, tomar atitudes corretas mesmo sentindo o sentimento contrário.
Note que a primeira coisa que aconteceu com o rei Josafá é que ele temeu. Mas apesar desse temor, o texto nos diz que ele pôs-se a buscar o Senhor. Então, apesar de haver temor no seu coração, o que ele faz é buscar ao Senhor. E não só isso, como um líder eficiente, um líder consciente, ele pede e apregoa jejum em todo o Judá, para que todo o Judá se reunisse como um povo e se apresentasse diante do Senhor e buscasse ao Senhor como uma nação. Então, como um líder, ele toma uma atitude de trazer todos à presença do Senhor. E o povo vê em Josafá esse líder, esse rei líder, e faz isso. Vai ao encontro, sobe a Jerusalém, vai à casa do Senhor. Então Josafá, como também aquele que está diante do povo, ele se coloca em pé na frente de todo o povo, mas mais importante do que isso, ele se coloca de pé diante do santuário, da casa do Senhor edificada em Jerusalém. Ele se apresenta ao Senhor e dessa vez ele ora em público perante todo o povo e perante a casa do Senhor. Para que ele ora? Olha, coisas importantes que nós vemos nessa oração. A primeira parte dela é ele diz e declara diante de todo o povo quem é o Senhor. Notem isso no texto. Verso 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Aqui já tem 3 características que ele aponta de quem é Deus. Senhor, Deus dos nossos pais. Então é um Deus que tem vindo de geração em geração sendo Deus. E o Deus nos céus. Então nós estamos aqui na terra, somos pequenos e estamos aqui na terra, mas o Senhor é Deus de todos os céus. E também é Deus sobre as nossas vidas. E ele continua. Não só Deus é isso, mas Deus é o dominador sobre todos os povos, sobre todos os reinos da gente. Ele coloca isso. Então, sobre os céus, mas também sobre os reinos terrenos, porque domina sobre todas as pessoas. O Senhor tem poder sobre todos os seres viventes. E ele diz, na sua mão há força e poder. Quem pode então te resistir? Quem pode ser contra o Senhor? Ele está trazendo à memória aquilo que é importante. Quem é Deus? Quem é o Deus que ele aprendeu com os seus pais, com os seus avós, com todos aqueles que estavam para ensinar? Quem era esse Deus? Agora era a hora dele ver esse Deus. Era hora dele ter mais uma experiência com esse Deus. E é esse Deus que ele está buscando. E aí ele vai dizer, porventura não foi o Senhor aquele que fez uma promessa a Abraão e entregou a semente de Abraão, ou seja, cumpriu a sua promessa entregando a semente de Abraão a terra que o Senhor mesmo jurou que entregaria? Olha, o Senhor fez essa obra, o Senhor nos colocou neste lugar, o Senhor nos deu essa possessão, essa herança na terra. Então, o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus de alianças, o Senhor é um Deus de conserto, o Senhor é aquele que promete e o Senhor é aquele que cumpre todas as coisas. E ele vai além. Olha que interessante também esse outro ponto nessa oração. Qual tem sido a oração que nós ouvimos e o que essa oração que nós temos guardado para nós? Porque olha o que ele vai falar no versículo 8 em diante. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao Senhor, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. A quem ele está se remetendo? Quem ele está usando nessa oração? Ao
rei Salomão na sua oração na edificação deste templo. Que os irmãos podem ler depois, em 2 Crônicas 6, começa no 12 e vai até o 42, depois inicia o capítulo 7, Deus se apresentando, e então em resposta à oração do rei Salomão na edificação daquele templo, que é o capítulo 7, e deixando bem claro também, né, um texto que a gente conhece bem, 2 Crônicas 7, 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então, e Deus promete uma série de coisas. Então, ele se lembra disso. Curiosidade, quanto tempo fazia que passou isso? Quantas gerações nós temos entre Josafá e Salomão? Josafá é da linhagem de Salomão. Salomão teve um filho que reinou após si, Roboão. Roboão teve um filho que reinou depois dele, Abias. Abias teve um filho que reinou em seu lugar, Asa. E Asa teve um filho que se chama Josafá. Então nós estamos falando de 4 gerações diferentes. E ele ainda tinha em mente a oração que o rei Salomão fez ao edificar o templo. E ele traz isso na sua oração. Ele traz esta palavra do rei Salomão na edificação do templo para a sua oração também. Porque a certeza daquilo que já tinha sido orado, Deus já tinha respondido e Deus tinha feito em todos os anos, desde Salomão até a chegada de Josafá. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Josafá cria nisso. Então, ele passa a um terceiro ponto dentro dessa oração, que é apresentar a situação e dizer: Senhor, nós não temos condições. E essa é uma oração bem franca do rei diante de todo o povo. Se lembre, diante dos seus liderados, o líder está dizendo: nós não temos condição, pela nossa força, de fazermos qualquer coisa. Está no texto, notem. Verso 12. Verso 12 diz: Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Ah, mas Josafá tinha uma certeza no seu coração, que se ele confiasse no Senhor, o Senhor poderia mudar a sua situação. E é isso que ele termina dizendo nesse versículo que eu li no verso 12. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, ele apresenta essa certeza: Senhor, na nossa mão nós não temos poder, nós não temos força, nós não temos capacidade. Porém, os nossos olhos vão continuar sobre o Senhor, porque do Senhor virá a nossa salvação. Do Senhor virá a resposta para todas as coisas. Um ponto interessante que me chama muita atenção, aproveitando o Dia das Mães, é o verso 13. Não isentando, então mães não fiquem bravas comigo, eu não estou isentando nenhum pai das suas responsabilidades, nenhum dos anciãos das suas responsabilidades, nenhum dos professores de suas responsabilidades. Mas, lembrando que é o Dia das Mães, notem o versículo 13. Olha o que nós vemos no verso 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Isso é algo muito importante, porque as crianças ou os filhos, elas precisam também estar participantes da situação, entendendo o que está ocorrendo, e experimentando o que o Senhor tem para o povo, porque elas fazem parte do povo, fazem parte da nação. Então, se os homens de guerra estão de pé perante o rei,
orando ali, jejuando e se entregando ao rei, ali também as crianças, mulheres e filhos também estavam, porque eles estavam todos como um só. E eles precisam, desde cedo, experimentar quem é Deus nas suas vidas, para saberem, quando chegarem à fase adulta, como se portar e conhecerem verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. Então, fechando esse parênteses aqui do Dia das Mães, né? Parabéns a todas as mães. Eu vou continuar. Então, ponto 3. Deus responde e tudo se transforma. Nessa história nós vemos isso. Deus responde e tudo se transforma. A partir do verso 14 diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Então, primeira coisa, quando Deus responde, ele vai dizer assim: todos precisam dar ouvidos à minha palavra. Todos precisam dar atenção àquilo que eu tenho a dizer. Porque agora eu, o Senhor, começo a falar com vocês, meu povo, meus filhos, meus servos. E continua dizendo: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão. A primeira mensagem, depois dele chamar a atenção a todos, para que notassem as palavras que ele falaria, é dizer: não haja temor, não haja espanto ou susto no meio de vós. Porque Deus quer habitar em nós e Ele é o Deus de paz, né? Como nós ouvimos domingo pela pregação do pastor Luiz, o nosso Deus de paz, e a paz que excede todo o nosso entendimento, ela guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Desta mesma forma, Deus vem e responde aquela condição que Josafá tinha no seu coração ao ouvir que a situação não era fácil, que é temer. E Deus vem dizer: não haja temor, não vos assusteis. A multidão é grande. Deus não falou assim: não vos assustei porque é pouca coisa que está acontecendo. Ele não falou isso. Ele disse: não vos assusteis por causa desta grande multidão. Deus que conhece, a situação é realmente difícil. Aí ele dá motivos para não assustar e para que haja paz nos nossos corações. Ele diz ao rei e todo o povo: pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E ele reforça lá no verso 17: nesta peleja, ou nesta batalha, não tereis de pelejar. Olha que beleza. Deus vem responder: você não precisa ter temor. Por quê? Porque você não vai estar batalhando. Essa batalha é minha. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha, quem fará todas as coisas é o próprio Deus. Eu, o Senhor, serei convosco. Isso quer dizer que então eles não tiveram que fazer nada, né? Deus respondeu, Deus já disse que tá tudo bem, tá tudo certo, ele vai pelejar e eles não fazem nada? Obviamente que não. Porque, vamos voltar ao texto. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Deus dá ordenanças. Não quer dizer que ele falou assim: a peleja é minha, vocês podem ir para suas casas. Não, vocês vão descer. Vocês vão ir contra o seu inimigo.
vocês vão se apresentar diante deles, mas vocês não irão batalhar com eles. Ao contrário, vocês estarão parados, estando em pé e contemplando a salvação do Senhor. Às vezes isso parece muito simples, né? Mas traz pra gente hoje. Imagina, diante de tantas confusões, diante de tantos problemas, diante dessa epidemia que nós temos vivido, né? Dessa pandemia. Você vai dizer, fique parado, fique tranquilo e só contemple a ação do Senhor. Já pensou? Fácil isso, né? Não, fique em casa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, isso vai passar, o Senhor está no controle de todas as coisas. Quantos de nós conseguem viver numa situação dessa e estar realmente tranquilos? Essa é a questão. Às vezes é muito fácil a gente olhar para o texto e achar assim, tá tranquilo, lá eles que não tinham muita confiança, eles não sabiam o que iam fazer, eles estavam diante de um perigo real, visível, então eles tinham que agir e não tinha problema. Quando a gente é chamado a ficar numa determinada posição e crer, às vezes a gente acha que é muita coisa. Porque talvez seria mais fácil se a gente tivesse que pegar em armas e ir batalhar. Porque crer é muito difícil. Crer é um ato, às vezes, contra a nossa própria visão, né? Contra aquilo que nós contemplamos. Porque crer, ter fé, realmente não é algo visível. Porque eu não preciso ter fé para ver acontecer aquilo que meus olhos carnais contemplam, né? Eu preciso ter fé para enxergar o invisível. Eu preciso ter fé para agir crendo que o Senhor é quem cuida do meu futuro, é aquele que me sustenta, é aquele que me guarda, é aquele que cuida de mim. Então, nessas horas é bem complicado. Mas, o que eles, ouvindo isso, fazem? Então, Deus transforma essa situação. Então, diante dessa transformação, ponto 4, precisamos chegar na adoração e a obediência às ordenanças do Senhor. Então, nós continuamos o texto, diz no verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Então, o texto diz, tá tudo transformado. Se havia o medo agora dá lugar a uma situação de prostração e adoração ao Senhor. Que começa, e aí o texto diz, começa com o rei se prostrando. E a hora que o rei se prostra, imagina se os súditos não vão se prostrar, né? Súditos que normalmente se prostravam aos reis, se o rei se prostra, todo o povo então se prostra também e adora ao Senhor. Então os levitas se levantam e começam a louvar e bendizer o nome do Senhor em grande voz, né? Isso nos lembra a ideia do júbilo. Então eu tenho uma resposta do Senhor e há uma alegria transformadora, há uma paz, há uma segurança, de tal forma que os louvores vêm aos nossos corações e nós não cantamos baixinho, mas nós colocamos isso com muita energia, com muita alegria, e falamos em voz alta e cantamos realmente para que todos ouçam. Porque nós temos a certeza, agora nós estamos com o Senhor e o Senhor está indo à frente e nós teremos a vitória. Essa era a certeza e por isso a posição de prostração, de adoração. Algo que nós também vimos na aula passada com Gideão. Gideão, ao descer, ouvir o sonho e a interpretação, ele adora ao Senhor. Então sobe e animosamente faz com que todos se levantem para descer e ir batalhar contra os midianitas. Agora, o rei faz algo semelhante. E o texto diz, no verso 20, e pela manhã, cedo,
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha que maravilha, como um líder, ele vai lá e continua reforçando as palavras que o Senhor diz, para que o ânimo permaneça nos corações daqueles que estão seguindo para o campo de batalha. Em todo momento, lembrando, olha, crede no Senhor e estareis seguros. A confiança no Senhor é o que traz a segurança. A confiança no Senhor, a confiança na sua palavra é que faz com que nós possamos prosperar nos nossos caminhos. E ele vai e coloca cantores à frente do povo, dizendo: Louvai ao Senhor, porque grande é a sua benignidade e dura para sempre. De novo, vale ressaltar aqui, como eu falei no começo da aula, eles estão portando as suas armas? Provavelmente sim. Eles estão fazendo uso da sua arma física e metálica? A resposta é não. Mas pela palavra, a espada na boca, eles vão ter a vitória. Porque notem o que o texto nos diz. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando com eles, com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Então, enquanto eles proferiram louvores com júbilo ao Senhor, o Senhor fez a obra e colocou uns contra os outros, de tal forma que eles se destruíram todos, e na hora que o povo chegou para batalhar, já não havia mais nenhum vivo. Já não havia mais ninguém que pudesse levantar uma espada, uma lança, uma flecha contra os de Judá. Já não existia mais ninguém. Todos haviam sido destruídos no campo, no vale. Então, eles vão e pegam os despojos do povo. E diz que eram tantas pessoas que estavam lá mortas e despojadas, e eram tão poucos os que estavam de Judá, que eles demoram alguns dias, 4 dias, verso 26 diz, 4 dias para pegarem todos os despojos dessa batalha. E aí, olha o que diz o verso 30, verso 29 e verso 30. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Essa batalha foi suficiente para garantir a tranquilidade durante todo o reinado de Josafá a partir dali. Durante os anos em que ele continuou sendo rei de Judá, todos os seus inimigos tinham medo, porque o Deus de Israel tinha se levantado e pelejado
contra os de Moabe, de Amon e das montanhas de Seir e destruído todos. Isso se espalhou de tal forma que ninguém havia mais que tivesse coragem de se levantar contra Judá. Fechando essa aula, então eu quero deixar aqui 5 pontos, 5 lições de tudo isso que nós falamos até agora. Então, reconheça a situação da forma como ela se apresenta, mas, mesmo que isso traga temor, busque ao Senhor. Lembrando de quem é o Senhor e as suas obras, orando até Deus te responder com paz no coração e você consiga chegar à adoração com total confiança no Senhor. Que Deus vos abençoe.